bem-vindos ao Mesa de Debate. Aqui quem está falando é o Guilherme e no dia de hoje vamos dar continuidade aqui às nossas discussões, às nossas atividades, né? Trazendo aqui debates, conversas, né? De extrema relevância aí para hoje, tanto aí para a classe trabalhadora, tanto nós aí que estamos preocupados, né, estamos preocupados aí por todos os problemas aí que estamos acompanhando. E a minha convidada de hoje é a Nina, né? Ela que vai falar um pouquinho aí da organização, né? Né? Ainda demora. Nina, por se apresente. Então, eu me chamo Nina Tonin e eu sou militante da organização Luta Operária, uma organização jovem que está com um tempo maior de organização nas fábricas no município de Gravataí, no Rio Grande do Sul, mas também, desde esse ano, está se colocando em outros pontos do país. A nossa organização ela surgiu porque a gente não se sentiu contemplada com um conjunto de organizações que temos hoje no Brasil, que busca, em alguma medida, fazer a luta para melhorar as condições de vida dos operários e das operárias em geral. A gente traz uma característica que é sermos militantes dissidentes de organizações que têm participado ativamente da conciliação de classes no nosso país, que eram organizações que surgiram da luta da classe operária e camponesa, mas que nos últimos anos têm cumprido esse papel de estar conivente com os interesses do capital, e que, na maioria das vezes, é feito pela presença do Estado na vida real dos trabalhadores, e muitas vezes é feito pelo sindicato, que, por ser uma estrutura, um braço do Estado, atua sobre nós. Se nós, enquanto militantes, não percebermos, passamos a maior parte do tempo fazendo a administração burocrática do sindicato, né, para mantê-lo em dia, e com isso evitamos de organizar os trabalhadores na base, né, não apenas na representação do delegado sindical, que na maioria das vezes o patrão nem permite que fique dentro da fábrica, né? Então, a nossa organização visa um enraizamento no chão da fábrica. Não somos contra o sindicato em si, mas somos contra aquele sindicalismo que tem servido como barra de contenção das revoltas da nossa classe, porque nós estamos vivendo uma situação de perdas de direitos e de poder aquisitivo do salário como nunca na história, mas a gente não vê esse sentimento, essa reação se transformar em luta, principalmente a partir das estruturas sindicais que temos hoje no nosso país. Então, a gente tem essa crítica ao sindicato, mas a gente acha que quando o sindicato é utilizado de forma a servir de instrumento para representar a organização de base, ele é importante também ser disputado. Nós também, uma outra característica da nossa organização é que a gente percebe a importância que tem organizar aqueles setores do operariado
que trabalham para a produção de bens de capital, ou seja, aquelas empresas que produzem as máquinas, aquelas empresas que produzem e sacam e transformam o petróleo, aquelas empresas que fazem toda a organização da produção de energia e também transferem essa energia, os portos, então, setores do operariado que não só produzem um lucro absurdo para os seus patrões, mas são setores determinantes numa perspectiva de mudança da estrutura capitalista que temos hoje. De que forma? Esses setores, quando organizados e em luta, eles irradiam uma capacidade de luta muito maior. Por quê? Porque eles estão na base da produção das matérias-primas, eles estão na base da produção das máquinas, né, que fazem posteriormente a produção das demais mercadorias, né? E esses setores são também determinantes, principalmente na perspectiva de uma mudança da estrutura capitalista, como eu falava. De que forma? À medida que esses setores são vitais para a existência da humanidade, né? Não é possível que a gente tenha vida se a gente não produz o fundamental para a existência. Então, aqueles setores que produzem bens de capital, eles conseguem acumular uma camada de lucro maior, mas também são esses setores que, numa mudança da estrutura capitalista, são fundamentais para a existência da classe trabalhadora. Em caso da gente tomar o poder em luta, a gente pode, o poder capitalista, né, em luta, deve ser feito a partir das principais fábricas, das principais empresas que produzem as condições para a nossa existência, né? Então, sem esses setores organizados, não tem revolução. Sem esses setores organizados, não tem golpe fundamental na burguesia, nas principais empresas capitalistas. Sem esse setor organizado, não há uma direção da classe que, de fato, vá até as últimas consequências. Então, não só a gente pensa em construir uma nova estrutura sindical a partir do movimento operário, né? E não a partir do movimento sindical, que muitas vezes acaba em si mesmo, né? A gente não só defende a necessidade de produzirmos uma organização classista, mas essa organização precisa estar nos polos determinantes do capital, Guilherme. Então, é a isso que viemos e é isso que estamos colocados para fazer aquilo que é nossa tarefa e que há muito tempo nossa militância classista ela tem se dedicado a pleitos eleitorais para eleger vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, presidentes, que no último período, nos últimos 30 anos, fundamentalmente com a chegada do PT ao governo federal, tem se transformado o PT e os governos da social-democracia em governos que, de fato, contribuem para gerir o capital, né? Contribuem para que a classe não se movimente, contribuem para destruir toda e qualquer tentativa de reação dos trabalhadores, contribui absurdamente para que se mantenha o aprofundamento das condições de vida,
que tem aumentado em muito a miséria. Então, esses governos têm cumprido esse papel de fazer toda essa conciliação de classe. E então a gente vem para dar um papel para nós militantes que participamos dessa estratégia, mas que agora, nos últimos anos, temos percebido que foi um grande erro participar de uma estratégia e de um programa da social-democracia e que hoje está, então, em aliança com o grande capital. Né? Então, mais ou menos por aí que a gente pensa firmar as bases dessa organização. Perfeito, Nina. Aqui a sua fala inicial, né? Você falou né, da importância de estar em grandes centros aí, né, da classe trabalhadora, né, principalmente os centros produtivos, né? Mas existem outras categorias de trabalhadores que valeria a pena, por exemplo, em São Paulo, né, está ocorrendo uma luta importante aí dos professores categorias O, contra a precarização do trabalho. Como que você vê essas categorias como categoria de professores, né? Qual que é a importância que para esses trabalhadores, né? Quando for de abrir, por exemplo, algum trabalho, né, partidário, né, nesses lugares. A gente entende que toda a classe trabalhadora, empregada ou não, precisa se organizar. Isso é básico em qualquer condição de sobrevivência e também em qualquer perspectiva de luta revolucionária para destruir as bases do capitalismo, né? À medida que esses setores do operariado que eu falo aqui entram em luta, é fundamental que também o conjunto da classe entre em luta. O que a gente tem percebido, Guilherme, é que quando somente os professores ou categorias do comércio ou outros trabalhadores que não estão diretamente na produção da mais-valia, quando esses trabalhadores entram em luta, a luta não tem o mesmo peso que tem quando setores que produzem o lucro, reproduzem o capital, né? Tem à medida que entram em luta. Então, eu e nossa organização não despreza a organização de outros setores da classe trabalhadora. O que a nossa organização defende é que sem a organização do operariado, não há como levar a luta de emancipação da nossa classe até as últimas consequências, que é destruir o sistema capitalista que causa toda essa miséria e nos obriga a viver de salários miseráveis, tanto no setor do operariado, quanto no setor dos professores, quanto no setor da completa informalidade, que está hoje, por exemplo, os aplicativos e tantos outros trabalhadores terceirizados em condições muito piores com a perda de direitos, né? E também, sem mesmo ter a perda de direitos, a gente já tem uma concentração de riqueza absurda e uma concentração e aumento da miséria em forma exponencial, né? Então, eu não preciso ficar falando sobre isso, porque a gente que vive nessa sociedade se depara com ela todos os dias, né? Então, a gente não vem para dizer que ser professor ou não ser operário não se deve dedicar militância para organizar. Não é isso. É mais isso, né? Sem esse setor que produz diretamente a mais-valia ou a valorização do valor, não há como
os trabalhadores como um todo se emancipar. É verdade que dentro do setor, dentro dos professores, há os trabalhadores do Estado, né, que trabalham, que são funcionários públicos, e há o trabalhador do setor privado, das escolas privadas, das universidades privadas. E esse trabalhador produz mais valor, né? Esse trabalhador também ajuda a enriquecer empresários da educação ou da saúde, né? Na pandemia, um dos setores que mais enriqueceu foi o setor dos donos de hospitais e assim por diante. Depois do governo Lula, com as cotas e também com o Enem e assim por diante, um dos setores que mais enriqueceu foram as universidades privadas, porque não se aumentou vagas na escola pública, na universidade pública, se comprou vagas na escola privada, ou seja, se fortalece o empresariado do setor de educação. Então, é fundamental que se organize, mas é fundamental que nós, militantes da luta comunista, nós comunistas, vamos a Marx e vemos que há distinção de prioridades dentro da classe, né? Da classe trabalhadora como um todo. Portanto, é esse desafio que a gente está lançado. A gente sabe que essa é uma tarefa das mais difíceis, porque você organizar um trabalhador que tem estabilidade tem uma diferença absurda em relação a um trabalhador que não tem estabilidade, como é o operário, né? Mas é uma tarefa fundamental. É uma tarefa que a gente não pode abrir mão, e é nisso que a gente está lançado. Nós estamos organizando comitês de luta operária em vários pontos do país. Nele participam professores, trabalhadores da saúde, trabalhadores da limpeza, trabalhadores do comércio, e uma infinidade de trabalhadores que no seu tempo livre, no tempo que não estão reproduzindo a sua força de trabalho, que não estão trabalhando para reproduzir sua força de trabalho, ou seja, no seu emprego formal, informal, e estão formando comitês de luta operária para que a gente possa organizar esses polos determinantes do operariado, como eu citei antes, que produzem os bens de capital que são fundamentais tanto para a burguesia como para a classe trabalhadora. Certo. Você citou aí os governos sociais democratas, né, fazendo uma referência aí, né, ao Partido dos Trabalhadores. Como que o que a luta operária, né, espera aí desse novo governo aí de Lula, né? Qual que é a expectativa de vocês em relação a isso? Como eu dizia, o governo Lula é um governo que já não é mais nem social-democrata, né? Embora ele tenha, logo depois da sua fundação, ele ter aderido a um programa social-democrata, a uma estratégia que deposita só no processo eleitoral toda a possibilidade de acumular forças e um dia chegar ao socialismo, apesar de lá ainda na década de 80 o PT ter tomado essa decisão e não ter decidido por ter um programa como teve, por exemplo, na Rússia, em que o Partido Bolchevique organizou um programa e uma estratégia chamada de duplo poder, ou seja, a organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, e nele o fundamental foi a organização dos operários, né, e dos setores determinantes do operariado, o que serviu de base de sustentação para a tomada do poder. Então, diferentemente de partidos como o bolchevique, o PT aderiu a um programa social-democrata aos moldes do
Partido Social Democrata Alemão, né, que foi apostar todas as fichas em eleger governos e representantes no parlamento e assim por diante, né? Então a gente acha que tem certeza que esse programa e que essa estratégia só serve ao capital, e a prova disso é que agora, na sua quinta edição de governo do PT, já não se pode mais dizer que é um governo social-democrata. Já com toda tranquilidade, podemos dizer que é um governo de frente ampla e que tem o apoio dos setores dos polos mais avançados do capital, como os banqueiros, os grandes setores da indústria, do comércio e assim por diante, né? Enquanto que é verdade que a burguesia está um tanto dividida, né? Mas é muito explícito os gestos, seja na Carta à Democracia assinada lá em agosto, no dia 11 de agosto, seja agora com o evento aí do 8 de janeiro, quando esses setores da burguesia que eu falei, todos saíram em defesa do governo do PT, e também países de capitalismo de ponta, né, como os Estados Unidos, Alemanha, etc., saíram também na defesa desse governo. Ou seja, o imperialismo também está nadando de braçada. Mas esse governo ele tem uma característica também que não é à toa que a burguesia, o setor mais avançado da burguesia, faz a opção por ele. É porque ele ainda tem a direção da classe, né? Ou seja, a maior parte das centrais sindicais se juntaram em apoio às suas eleições. Então, é um governo do grande capital, mas ele tem essa característica de ser um grande governo de conciliação, porque à medida que as contradições da miséria se acirram e a classe em possibilidade de entrar em luta, a burguesia também prefere a democracia e não a ditadura. Ela já lançou mão da ditadura, o Brasil viveu essa situação em vários pontos, quando ela não dá conta, o próprio nazismo e fascismo foi formas de destruir o movimento comunista. A burguesia, quando precisa, ela dá a mão às ditaduras, mas ela prefere a democracia. E o governo do PT é perfeito para isso, para conter a classe quando for necessário. Certo. E Nina, né? Depois voltando aí mais na questão nacional, mas eu queria fazer uma pergunta antes para você. A gente sabe que dentro do marxismo existem várias vertentes, né? Marxismo, trotskismo, né? E outros pensamentos, né? Em qual vertente aí a luta operária se encaixa, né? Qual vertente do marxismo que vocês acreditam? A gente entende que é necessário organizar a luta para a emancipação da classe proletária, né? Da classe trabalhadora. E, para isso, a forma mais eficaz foi a experiência marxista, né? Aplicada na Rússia, que se baseou na estratégia da construção da dualidade de poder, ou seja, não apostar as fichas na estrutura sindical estatal,
É verdade que na Rússia, na época, não havia os sindicatos estatizados como há hoje, e os poucos que haviam, houve uma ditadura na época, então não tinha sindicato, né? Então, a dualidade de poder, ela se baseia na organização dos setores determinantes do capital, né? Como eu falava, dos trabalhadores desses setores, que são fundamentais, como eu dizia, para o lucro e também para a existência humana. Esses setores, prioritariamente, estando organizados, mas também essa organização deve irradiar o conjunto da classe trabalhadora. Esses comitês de fábrica, que são organizados no chão da fábrica, também devem ser organizados no setor de trabalhadores do comércio, no setor do funcionalismo público, nos setores informais, nos desempregados. Todos os setores da classe trabalhadora carecem de organização na perspectiva da emancipação. Eu não estou falando da organização para receber política pública, né, para assistência social, que eu percebo a grande maioria dos movimentos sociais fazendo, né, política de compensação, recebendo das grandes empresas o chamado recurso social, né, aquele recurso que a empresa que a legislação garante que não precisa pagar imposto, mas se fizer um benefício, ajudar um hospital, ajudar uma creche, ajudar uma comunidade, ajudar um movimento social mais pauperizado, isso são organizações do capital, né? Eu estou falando de organizações para a emancipação da classe, e para isso é necessária a construção de um partido, mas não um partido eleitoral, um partido que organize a luta de classe. E a gente se coloca nessa perspectiva, né, por sermos uma organização pequena, queremos estar participando da construção dessa fundamental organização capaz de dirigir a classe para a derrubada do capitalismo, porque ele só se sustenta por conta da nossa condição salarial miserável, todas as condições de trabalho, de adoecimento que estamos vivendo. Então, é nós, organizados, que vamos mudar essa condição. E então a gente pensa que nós não somos esse partido, mas nós queremos participar da construção dele, né? E por isso nós entendemos que a principal tarefa no momento é nos enraizar no chão das fábricas, de forma a permitir que esses trabalhadores possam ir construindo as condições, né, e de termos organizações fortes no futuro para cumprir esse papel tão fundamental que é nos libertar, assim como na escravidão os escravos conseguiram virar o jogo, no feudalismo os servos também fizeram a luta necessária para isso, né, para mudar, e hoje nós estamos no capitalismo, na escravidão assalariada, né? Então é necessário, né, entender, né, por isso estudarmos Marx, e nós nos filiamos então nessa concepção que compreende que é necessário estudar as diferentes frações da nossa classe e ir dando sentido a essa organização, fundamentalmente neste setor do operariado que produz esses bens tão fundamentais para a vida e para o lucro do capital.
Certo. E Nina, né? Voltando um pouco aí na questão da política nacional, né? A gente sabe que apesar do Bolsonaro ter sofrido uma derrota eleitoral, a extrema-direita e o bolsonarismo está em pé ainda, né? Como que vocês da luta operária vê essa questão da extrema-direita e também como combatê-la? Olha, a gente vê que a produção da extrema-direita ela foi forjada ao longo dos últimos 20 anos é, pela decisão da maioria das organizações e dos partidos em apostar todas as suas fichas na eleição de representantes, né? E não apostar suas fichas na luta. O que mexe com a nossa consciência é a luta, não há outras formas de a gente compreender o funcionamento da sociedade, o nosso acorrentamento, como diz Rosa Luxemburgo, numa das suas frases, né? Só percebe as correntes que nos prendem à medida que a gente se coloca em luta, né? Quando a gente chacoalha, quando a gente puxa essa corrente, a gente vê em que ela está presa, né? Então, o fato da maior parte das esquerdas abrirem mão da luta na rua, das ocupações de terra, das ocupações na cidade, por espaço, por moradia, então a gente tem esse retrocesso, né? A decisão de não organizar e não dar sustentação às greves, a decisão de apostar todas as fichas na representação de algum sindicalista, de algum dirigente do movimento dentro do governo, produziu um retrocesso na consciência da nossa classe, que é levada por qualquer igreja, que é levada por qualquer meio de comunicação, que é levada por qualquer partido, seja ele de direita ou de esquerda. E isso revela que não há luta, e ao não haver luta, ocorre um retrocesso. A consciência não fica parada. Ou ela avança, ou ela retrocede, né? Não foi à toa que final da década de 70, início da década de 80, quando a classe se levantou em luta, muito rapidamente se constituíram organizações classistas no campo e na cidade. De 78 a 84 havia se formado no país várias organizações classistas que no andar da carruagem foram entregando os anéis, né, para o grande capital. Então, isso, por que eu falei isso? Porque quando a classe está em luta, ela evolui a sua consciência e ela irradia um debate social no conjunto da sociedade que as direitas têm dificuldade de se impor, né? Desde dessa época, né, desde o final da década de 70, nós chegamos até 2010, 2015 aí, com um acúmulo de consciência no conjunto da classe trabalhadora, que era uma consciência de luta, e até aí a gente conseguiu manter direitos básicos, né? À medida que a gente abriu mão da luta, da organização de base e da luta, né, a gente teve todo esse retrocesso em que qualquer discurso leva os trabalhadores, né? Então, para nós, o bolsonarismo é fruto da conciliação de classe, né? É só chegar alguém, faz um discurso ali e leva. Foi o que aconteceu, né? Então, isso não quer dizer que não haja setores dentro do bolsonarismo interessados em golpe ou na instalação de uma direita
que de fato retire os direitos democráticos, né? É bom que se deixe claro que a democracia, em última instância, numa sociedade como a nossa, ela interessa à burguesia e não os trabalhadores. A democracia burguesa não interessa a nós, porque nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, vivemos uma completa ditadura, né? O chão da fábrica é assim, ninguém pode falar nada, ninguém pode questionar salário, ninguém pode dizer absolutamente nada. Se disser, vai para a rua, né? Essa é a ditadura que os trabalhadores vivem sistematicamente. E dessa democracia, as organizações que a gente tem hoje não querem falar. Elas querem usar o argumento do fascismo, elas querem usar o argumento do nazismo que está se instalando, da ditadura, porque isso interessa a esse setor da social-democracia para ocupar o Estado, viver de bons salários, e enquanto a classe segue sendo explorada como nunca, e a miséria aumentando, porque capitalismo é sinônimo de concentração da riqueza nas mãos de poucos e democratização da miséria. Então, à medida que a gente vive uma sociedade assim, a gente está concordando, né? E é assim que nós vemos, né, que, em boa medida, então, o que a gente tem da chamada esquerda contribuiu enormemente para esse governo se constituir e quase perdeu as eleições no segundo turno, né? Fruto dessa consciência que já não é mais disputada pelos trabalhadores, somente pela burguesia. E só é possível fazer essa disputa com a luta. Para isso, é necessário se organizar, né? Coisa que o PT e a CUT e essas organizações, o próprio MST, no último período, fizeram, foi destruir qualquer tipo de organização de base e manter apenas as estruturas para garantir a conciliação. Certo, Nina. Nina, ainda sobre a questão à extrema-direita, né? Eu vejo muitos setores da esquerda, né, apoiando de forma errada no STF e principalmente aí na figura do Alexandre de Moraes, né? A sensação que eu tenho, sinceramente, parece que só sofreram de uma amnésia, esqueceram de quem que o papel do Alexandre de Moraes, por exemplo, no governo do Geraldo Alckmin, e pintaram o Alexandre de Moraes tipo o paladino da democracia. Eu queria saber para você, né, o quão prejudicial é essas ilusões aí nas instituições que muitos grupos da esquerda têm. Não sei se eu entendi bem tua questão, mas você coloca que muitos da esquerda aplaudem o Alexandre de Moraes, foi isso? Tem muita ilusão nas instituições da democracia burguesa. Né? Eu cito aqui como, por exemplo, o STF. Uhum. Sim, sim, exatamente. Tenho um acordo com a tua pergunta e que é também a minha afirmação, né? Toda a minha exposição nada mais do que revelar esse caminho trilhado pelas esquerdas, né? E essa ilusão de que a gente, estando com representação no Estado, a gente resolve os nossos problemas. Resolve os problemas de quem está como representante, né? Resolve a condição de salário e de vida e todo o kit que isso representa, né? Em termos de recursos para transporte, auxílio moradia, salários absurdos, né?
a vida dessas pessoas é resolvida, eu imagino, né? Mas da classe é uma verdadeira ilusão. E o Alexandre de Moraes é um exemplo mais explícito disso hoje, porque, veja bem, ao mesmo tempo que ele reprime os manifestantes que invadiram ou ocuparam o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, ele baixa uma medida, que a partir do dia 11 de janeiro é proibido qualquer manifestação pública em estradas, em qualquer lugar, né? Então, isso fere de morte a esquerda. Isso sim é uma ditadura, porque então quer dizer que a classe trabalhadora como um todo ela não pode se manifestar. E se ela se manifestar, o Estado estará autorizado a reprimir e a prender e assim por diante, né? Então, essa perda é muito absurda, né? E que as esquerdas, em geral, não estão falando, né? Como se nada tivesse acontecido. Sim, estão seguindo aqui a nossa conversa, Nina, né? A próxima pergunta que eu faço aí para você, né, ainda em torno desse debate das instituições democráticas, como, né, combater então o Bolsonaro e o bolsonarismo né, é, sem, né, manter ilusões no STF, mas ao mesmo tempo como ser crítico ao STF, às instituições democráticas, burguesas, sem dar milho para pombo, ou seja, sem alimentar né, o sentimento antidemocrático do bolsonarismo. Vamos à velha medida. Nos organizar de forma autônoma, de forma a produzir organizações classistas que visam a emancipação da nossa classe. Não vemos como fazer algo diferente, né? Porque essa crítica ela tem que ser permanente. E se a gente tem objetivos que visam a emancipação da classe, a gente vai estar atento a esses cantos de sereia que são plantados seguidamente para levar as organizações para o caminho do controle do capital, que é o Estado. Então, não vejo outro caminho que não seja se organizar em organizações classistas, anticapitalistas, que de fato aglutinem o proletariado em vista da sua emancipação. Sim, e mudando um pouco aí de assunto, Nina, conversar aqui sobre, né, você falou da formação do Partido Revolucionário, né, que vocês colaboram com esse processo, mas não acham que vocês em si vão ser Partido Revolucionário. Mas a pergunta que fica então, né, como vai surgir uma organização revolucionária no país? Como que vai se dar esse processo? A gente precisa cumprir tarefas básicas primeiro, né? Organizar nossa classe. Nós estamos nos colocando para organizar esse setor, né? E estamos convidando os militantes para se colocar devido à dificuldade que é organizar esses setores. Mas, como eu falei, a organização deve ser geral do conjunto da classe trabalhadora, né? Então, se a gente tiver capacidade organizativa de aglutinar o proletariado em organizações, a tarefa de organizar o partido será fácil, né? Será uma tarefa fácil, porque fundar partidos com um nome é muito fácil. Dá para citar muitos aqui, né?
mas partidos que, quando falam, a classe se movimenta, aí a coisa é um pouco mais complicada. E é nesse formato de partido que nós estamos imbuídos a contribuir para que se constitua sobre a classe trabalhadora, né? Então, é por aí. Se hoje as pessoas perguntam o que fazer? O que fazer é organizar a classe, né? Aonde? Nesse setor determinante, né? Não devemos organizar outros setores? Sim, devemos. Devemos organizar todos os setores, mas sem esse setor que lá atrás Marx e Engels já indicavam, que lá atrás Lenin, Rosa, Trotsky já falavam da importância de que esse setor da classe se organizasse. A gente está colocado aí porque a maioria das nossas organizações, elas surgem aí, né? Como o próprio PT, ela surgiu do seio da classe operária, mas muito rapidamente ela abandona esse setor e vai organizar os outros setores da classe, porque o seu objetivo é a conciliação e é os votos, não é mudar a realidade. Sim, e Nina, falar um pouquinho aí da luta contra as opressões, né? A questão do racismo, homofobia, machismo, né? Como que você e a sua organização lutam para ver esse, esse aí, né? Que muita gente discute. A minha organização, por ser uma organização muito jovem, ainda não tem uma elaboração sobre esses temas. Acho importante, mas ainda não se dedicou, né, a esses temas, né? O que a gente vê como fundamental é que é necessário que os negros, que as mulheres, que os homossexuais se organizem, mas sem a organização geral da classe não haverá libertação. O movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento homossexual em si não mudam a realidade. Eles apenas aglutinam as pessoas, fazem bons debates, mas para a verdadeira emancipação das mulheres, para mudar o nosso lugar de fato na sociedade, não será no capitalismo. Será numa sociedade comunista que vai socializar tarefas historicamente impostas às mulheres, né? Então, se eu não lutar para o comunismo, de nada me adianta, como mulher, estar num movimento de mulheres. Mas isso ainda, Guilherme, é uma opinião minha. A minha organização ainda não se pronunciou sobre esse tema. E por isso eu não vou me estender sobre algo que ainda não temos acúmulo. Entendi. E quais são. E vocês têm alguma relação aí com outros partidos, outras versões aí do campo da esquerda? E quais são essas as relações, caso tiverem? Nós somos uma organização extremamente jovem, que foi lançada no ano passado, e por isso a gente se organiza em alguns pontos do nosso país, né? E a gente está vinculado com a Intersindical Instrumento de Luta da Classe Trabalhadora, por a sua posição organizativa, classista também, mas a gente entende que o momento é um momento em que a classe está com muito poucas organizações classistas e a gente está numa fase assim de respeitar esse processo de crítica de tudo que aconteceu nas esquerdas nos últimos anos
e à medida que a militância for aderindo a organizações, a gente vai estar conversando e vendo possibilidades de estar fazendo ações juntos, como as chamadas frentes, quando houver acordo com alguma pauta que a gente entender relevante, a gente vai estar se juntando com outras organizações à medida do alcance dos mesmos objetivos. Certo, então nós estamos aqui com 50 minutos aqui de entrevista, vamos aí para a parte final, para o último bloco, né? E Nina, né? Nessas eleições, o setor da esquerda que optou o voto por uma linha mais independente, né, do PT, acabou ficando bastante isolada, né? Uma porcentagem irrisória de votos, né? Como sair desse isolamento, Nina? Como que você viu essa votação e como sair desse isolamento, né? Tipo, tentar chegar, alcançar um número maior aí das massas. A luta no espaço do parlamento, ela tem a sua importância, mas a nossa opinião é que nesse momento em que a classe está totalmente desorganizada e desarmada, quem determina os votos é a burguesia. Ela vai comprar, ela vai incidir, ela vai poder pagar shows de cantores sertanejos, não vai ser os partidos classistas, né? Então, no nosso entender, nesses períodos que a gente está vivendo essa completa apatia da luta social, é um erro a gente se lançar nesse processo, né? Nossa posição nas últimas eleições foi voto nulo, por entender. Claro, no primeiro turno a gente orientou os militantes a votar nesses partidos que você citou, né? Por entender que a gente também está concordando que a necessidade é projetar e votar em organizações que também defendam o fim do capitalismo, né? Mas no segundo turno a gente orientou o voto nulo. Por quê? Por causa que a gente entendeu que não há espaço para nenhum, né? As duas candidaturas representavam o grande capital. E quais são os desafios então dessa esquerda né, nesse período aí do governo Lula, né? O que você acredita que elas Houve um pequeno corte, não sei se eu entendi, mas seria quais os desafios da esquerda nesse governo Lula, né? Eu diria que o desafio principal é a organização da classe, né? Nós não só tivemos absurdos retrocessos nos direitos, não só tivemos absurdos retrocesso na consciência da nossa classe, não só tivemos retrocessos nas condições de miséria da nossa classe, né? Nós também tivemos um absurdo retrocesso organizativo. A nossa classe está totalmente desarmada. Então, à medida que ela se colocar novamente em condições organizativas para dizer como deve ser a sociedade que a gente quer, é possível que se altere qualquer questão. Portanto, eu diria que a tarefa principal é fortalecer a organização nos locais de trabalho
e, como eu te disse há pouco, fundamentalmente junto à classe operária. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença da Nina, né? Acho que ela deu uma contribuição aí bastante importante, bastante reflexiva e acho e legítima e justa, né? As suas colocações, né? E antes de passar aí a bola para ela fazer as considerações finais aí da nossa live, quero aqui lembrar, né, do nosso Pix, do Mesa de Debates, 385 007 02800 CPF. Para quem é ouvinte aí de primeira viagem aí do nosso podcast explicando, né? Nós somos uma organização independente, né? Não recebemos financiamento nem do Estado e também, né, nem do capital privado e também não queremos receber este financiamento, né? Não nos interessa, né? Porque a gente sabe que independência política também é independência financeira, mas só que a gente precisa, né, continuar com esse projeto e isso implica aí também questões financeiras, né? Então a gente estamos adotando várias medidas, né? E uma delas é o Pix. Também estamos aí algumas discussões internas sobre, né, outras medidas financeiras aí para a gente, né, poder fazer o nosso trabalho. E tá aqui então o nosso Pix, quem puder contribuir, contribua, né? Sua contribuição é bastante importante porque, como eu falei para vocês, ouvintes, nós somos um canal, né? Pesa pela independência financeira, né? E por entender que isso é importante pela independência política. Então, Nina, passo a bola aí, né, novamente aí para você fazer as suas considerações finais. Queria agradecer, Guilherme, a você e aos que fazem parte do Mesa de Debates, né, por essa oportunidade que vocês estão nos dando para tornar público essa necessidade que a nossa classe operária se organize e o conjunto da classe também. Então, a gente fica muito grato por essa possibilidade e dizer que a gente, caso alguém queira ter mais informações sobre a nossa organização e sobre o nosso trabalho, que está se expandindo em vários pontos desse país, o telefone para contato é 51 98215 1210, que é uma forma que as pessoas possam entrar em contato e a gente trocar uma ideia, se houver interesse. Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada aos que tiveram a paciência de nos ouvir. Maravilha, só repete aqui de novo o telefone, só para poder colocar aqui para o ouvinte, né, poder acessar. Qual que é o DDD? Telefone? 51 98 215 215 12 10. Aqui no, né, então quem se interessar aí, né, pela organização Luta Operária, né, entrar em contato com este número, né? Então é isso aí, né? Uma vez aqui agradecendo a Nina pela participação, também agradecendo a você que nos acompanhou até neste momento. Peço aí que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco. Sua inscrição é importante aí para o canal crescer, né? Curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, também
curta a nossa página, né, no Facebook, podcast Mesa de Debates Instituto Pouco, e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né? Fiquem atentos aí à nossa programação, porque ainda hoje tem outras coisas interessantes aí que nós vamos fazer. Um forte abraço e fui.